Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto interessante da área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Vamos falar sobre os erros mais comuns que eu tenho visto no e-social, tanto no sistema de folha quanto no web, ok? Isso é para ajudar você que está fazendo os processos e aí, quando vai fazer o cadastro do trabalhador, fazer os envios, e aparecem alguns erros, ok? Antes disso, eu queria dizer para você que na Staff Cursos nós temos um curso de especialista em departamento pessoal, presencial e online, que forma você, prepara você para sentar em qualquer departamento pessoal desse país e trabalhar com segurança. Além disso, nós somos a única empresa que tem um grupo de alunos e ex-alunos e que damos apoio para você nessa sua nova empreitada, nesse novo desafio, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre e-social. Vou mudar aqui a nossa tela. Estou aqui no e-social web, tá bom? E aí, vou mostrar uma questão para vocês. Algumas pessoas estão tendo problemas com o imposto de renda na hora de fazer o fechamento no e-social, seja no sistema de folha, seja no e-social web. Na realidade, quando o erro aparece, não fica claro que é o imposto de renda, mas eu tive um aluno e um inscrito no E-Social que contratou uma consultoria nossa que tiveram o mesmo problema e eu vejo que algumas pessoas têm colocado comentários sobre problemas semelhantes lá no YouTube. E aí, eu quero mostrar para vocês que vocês têm que ter atenção, porque as informações que são prestadas no manual do E-Social, elas são um pouco confusas e a depender do seu sistema de folha e a depender da sua análise, você pode ter erros no cadastro. Então, vamos lá. Quando você, quando você vai cadastrar uma rubrica, ok? Vou entrar aqui e vou cadastrar uma rubrica. Vou cadastrar uma rubrica aqui de hora extra. Vou colocar aqui que eu já tenho, vou colocar aqui cadastrar rubrica, ok? Vou usar um grupo que eu já tenho aqui, pode ser esse 001, ok? Vou colocar aqui, ó, horas extras, horas extras. Ele vai me perguntar a natureza dessa rubrica, ok? A natureza é que tipo de rubrica ela é. Tá aqui, ó. Horas extraordinárias, indenização de banco de horas. Indenização de banco de horas é quando você colocou no banco de horas, ok? E não houve a compensação. Horas extraordinárias, banco de horas, que vai ser praticamente a mesma coisa. Tá? Então, você tem três tipos de rubrica aqui que são praticamente a mesma coisa. E a 1003, que é a hora extra propriamente dita. Tá? Vou colocar a hora extra aqui. Vou colocar que ela é um vencimento, provento ou desconto, ok? A incidência da Previdência, aqui, só eu marcar. Vou colocar aqui o 11, que é base de cálculo de INSS, beleza. E vou colocar aqui o imposto de renda. O imposto de renda está gerando uma confusão, porque ele tem dois itens que ele chama de remuneração mensal, tá vendo? Ó? Isso é um erro do próprio E-Social. Na realidade, isso aqui é quando ele faz base de cálculo, quando ele é base, e esse 31 é a retenção. Vou mostrar para vocês, ó. É um erro dos próprios operadores do E-Social, que criaram uma tabela de incidência de imposto de renda e trouxeram a tabela pela metade. Olha só. Vou vir aqui, ó, no portal do E-Social Web. Portal do E-Social Web, não. Portal do E-Social. Portal do E-Social. Vamos na fonte. Vamos entender esse problema do próprio E-Social. Estou aqui, ó. Portal do E-Social. Documentação técnica. Está aqui, ó. Documentação técnica. Aonde estão essas tabelas? Elas estão aqui nos layouts, ó.
layout em PDF. Eu já baixei o meu layout, ele está aqui, ó, o meu arquivo. Vou mostrar para vocês. Eu baixei o arquivo, ele é um arquivo que vem zipado. Baixei ele, está aqui, ó, nota técnica. Baixei hoje, 23/10, ok? Aqui a pastinha dos arquivos que estão dentro do arquivo zipado. E a tabela que me interessa é essa aqui, ó, tabela 1. Ok? Ela já está aberta aqui para mim. Essa tabela 1 ela é a tabela que traz uma série de tabelas, ok? Ela é um arquivo das tabelas do E-Social. O E-Social tem duas questões que você tem que analisar. Existe essa relação de tabelas, e se você analisar aqui, você vai ver que existe a tabela de códigos do imposto de renda, mas não existe a tabela de código de incidência do INSS, porque a do INSS está descrito dentro do layout do E-Social, então ela não está aqui, já é uma confusão. O FGTS é a mesma coisa, só que essa tabela aqui ela veio separada e ela está aqui. Código de incidência tributária do imposto de renda. Quando eu abro aqui, você vai ver que o E-Social, que esse layout do E-Social, ele trouxe um agrupamento dessas tabelas, desses itens, desculpe. Então, dentro da tabela de códigos do imposto de renda, ele trouxe para mim um agrupamento. O agrupamento é o 0, que quando antes de junho de 2021, quando a sua tabela quando a sua verba não tinha incidência para o imposto de renda, você usava o 0. Então, em 30/6, terminou esse tipo de cadastro. Se você for cadastrar uma tabela hoje, ele não vai deixar você usar o 0 e nem usar o 1, que é o rendimento não tributável em função de acordos internacionais. Para esses casos, a depender do tipo de verba, se for uma verba que transita na folha e que não tem nada a ver com imposto de renda, o FGTS entraria nesse tipo 9, o desconto de farmácia, desconto de empréstimo ou qualquer outro tipo de pagamento que está transitando na folha ou desconto que está transitando na folha que não tem nada a ver com imposto de renda, você vai colocar o 9, ok? Então, o 0 não existe mais, agora é o 9. Mas, aqui embaixo começam os agrupamentos, ó. Rendimento tributável, base de cálculo do imposto de renda. Então, a hora extra, por exemplo, é o 11. E veja que lá no E-Social, aqui está escrito, ó, rendimento tributável, ou seja, isso aqui é uma base de cálculo. E aqui no segundo grupo está retenção de imposto de renda. Então, isso aqui é o valor que foi descontado no imposto de renda. 31 sobre remuneração mensal. Então, lá no E-Social, ele traz uma informação que gera confusão. E muita gente, na hora de cadastrar a rubrica, seja o salário, seja hora extra, ou seja um adicional noturno, ao invés de colocar o 11, está colocando 31, porque ele diz a mesma coisa. 11 remuneração mensal, tá vendo? 11 remuneração mensal. E o 31 também tem remuneração mensal. Veja que o 34 e 35, eles são repetição do 11, 12, 13, 14 e 15. Só que esse 11, 12, 13, 14 e 15 são as verbas pagas. E esse 31, 32, 33, 34, 35 são o imposto de renda descontado sobre essas verbas. Então veja que quem trouxe a informação para cá não trouxe a informação do início do agrupamento. Então o correto deveria ser, no 31 está escrito retenção sobre remuneração mensal, retenção sobre 13º, retenção sobre férias, retenção sobre PLR, retenção sobre rendimentos recebidos acumuladamente. E aí trouxeram apenas o nome do item. Isso está gerando confusão para todo mundo. Então,
Quando for a base de cálculo, hora extra, adicional noturno e assim por diante, o próprio salário, é o 11, ok? Quando for o imposto de renda sobre o salário, hora extra, adicional noturno, o código do desconto do imposto de renda é o 31, ok? Então, isso está gerando uma confusão para muitas pessoas. Então, é um problema na tabela de rubricas do E-Social. Quem levou a informação para lá não colocou que esses itens aqui são retenção sobre esse tipo de verba. Da mesma forma, faltou lá, ó, dedução do rendimento tributável do imposto de renda. Aqui também, lá no E-Social, deveria ter esse texto antes, ok? Dedução do imposto do rendimento tributável do imposto de renda, Previdência Social Oficial, Previdência de Terceiro, Previdência de Férias, Previdência RRA. Só que isso aqui não gera tanta confusão quanto remuneração mensal e remuneração mensal. Mas fiquem atentos, porque esse processo do E-Social está confuso e muitas vezes mal processado, mal elaborado pelas pessoas que estão cuidando do E-Social. Isso é um problema do governo. Se você já tem uma vivência no departamento pessoal, você sabe que o governo tem muita dificuldade com os processos relacionados ao trabalho privado. O governo já demonstrou, o Ministério do Trabalho já demonstrou em várias situações que não sabe calcular uma rescisão. Por isso, lá atrás, criou o Homolognet, porque o auditor fiscal tinha dificuldade em entender o cálculo de uma rescisão. O próprio cálculo de salário no E-Social doméstico, o cálculo de salário no E-Social simplificado agora, é feito errado, usado o mês civil, que não existe para mensalista. O artigo 64 da CLT, combinado com 58, define 30 dias como mês comercial e 220 horas. Então, calcula-se errado. Então, você tem esse problema com esses órgãos governamentais, ok? Então, fiquem atentos, porque o código 11, 12, 13, 14 e 15 são remuneração base de cálculo. O 31, 32, 33, 34 e 35 são o desconto do imposto de renda sobre essa remuneração. Então, quando você cadastra a sua rubrica de hora extra, vai ficar assim, ó. 11. Incidência de FGTS, 11 também incide. Incidência para tributária, para previdência, regime de previdência própria. Não, isso aqui é a contribuição patronal de regime de previdência própria. Não é. Então, você vai deixar em branco, você está vendo que ele não tem um asterisco aqui, que é obrigatório. Também não é remuneração que entra naquela questão do STF, então também não precisa marcar. Eu salvei, ó. Tá aqui. Opa, faltou o campo aqui vou botar aqui 2255, o código da minha rubrica, e quando que ela começou a valer. Lembre-se, olha, lembre-se que esses códigos ainda estão aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esses códigos 0 e 1, para o imposto de renda, né? 0, 1 ainda estão aqui, tá? Se você está cadastrando uma rubrica com uma validade anterior, tá aqui, ó, anterior a junho, ele vai permitir que você cadastre, ok? Se você botar que a validade dela é depois de junho, ele não vai deixar você botar 0 e 1, ok? Você vai ter que usar outro código, ok? Então, fique atento a isso. Vou colocar o início da minha validade aqui, ó, 08/2021, não tem término, ok? Então, tá aqui, ó, horas extras. O meu sistema de folha vai trazer os percentuais. Salvei, agora eu vou fazer minha assinatura, porque eu estou usando certificado digital. Então, vou fazer minha assinatura aqui para finalizar a minha rubrica. É claro que eu botei ali horas extras, não é? Se você está fazendo folha, você vai botar hora extra 50%, 100%. O correto é que você tenha uma rubrica para cada hora extra. Você não pode misturar
as rubricas, tá? Eu cadastrei ali sem dizer se é 50%, 100% ou 70%, 80%, dependendo da sua categoria, porque eu estou só fazendo um teste, ok? Mas o correto é que você defina ali na rubrica o percentual, ok? Você não pode agrupar verbas que têm cálculos diferentes, ok? Você tem que ter um contra-cheque que demonstra para o trabalhador precisamente como a origem e como é calculada aquela rubrica, ok? Fiz a assinatura, está aqui a minha rubrica cadastrada. 11, 11, 11, ok? Outra questão importante que tem gerado aí problemas no cadastro do pessoal, dos alunos e dos meus inscritos no canal, seguidores aí no YouTube. Quando você vai cadastrar um trabalhador, tá aqui, trabalhador Cláudio. Quando você vai cadastrar um trabalhador, as tabelas que são necessárias para o cadastro dele, aqui no sistema, elas já devem existir no e-social. Ou você já enviou no seu sistema de folha, ok? Ou você já cadastrou no e-social web. Ou seja, quando eu for cadastrar um trabalhador, ele começou a trabalhar vamos dizer aqui que eu estou fazendo um cadastro inicial de alguém que já estava na empresa. Então, eu estou cadastrando alguém que entrou na empresa. O Cláudio entrou na empresa, a admissão aqui, eu acho que é janeiro de 2019. Então, essas tabelas, estabelecimento, rubricas, lotações, ok? Elas têm que estar cadastradas no sistema com uma validade, no mínimo, na admissão do trabalhador ou quando começou a obrigação do e-social. Vou mostrar para vocês aqui, ó, essa minha empresa, a obrigação do e-social dela começou em janeiro de 2018. Então, se eu estou cadastrando um trabalhador anterior a janeiro de 2018, as minhas tabelas todas que vão ser usadas no cadastro dele tem que ter, no mínimo, esse início de validade. Então, se eu for cadastrar alguém que entrou na empresa em junho de 2017, beleza, eu não tinha obrigação com o e-social ainda, o dele vai ser um cadastro inicial. Porém, as tabelas que são do cadastro dele, que serão usadas no cadastro dele, estabelecimento, rubricas, lotações, elas devem ter a validade de, no mínimo, julho de 2018, ok? Por quê? Porque elas têm que existir no momento que ele entrou no e-social, quando começou a obrigação do e-social. Se você cadastrar a tabela como julho de 2021 e o empregado é de julho de 2017, ele vai dar erro para você, vai dizer que não existe tabela, ele não vai aparecer a tabela para você escolher, ok? E no que se refere a CAEPF, que vai entrar no estabelecimento ou CNO, se você criou o CAEPF agora ou criou o CNO agora, quando você cadastrar ele aqui, coloque ele no mínimo no início da validade, que é no meu caso aqui, julho de 2018. Que se você não fizer isso, ele vai dar erro, ele não vai achar aquele CAEPF para vincular ao trabalhador. Lembre-se que quando você cadastra um CAEPF, cadastra um CNO, lá na Receita ele te dá também uma matrícula SEI automaticamente. Então já existe ali uma vinculação. Então já tem que existir essa informação quando ele entrou no e-social. Se você não colocar essa informação, você vai ter problemas, ok? Ele vai dar erro, ele não vai deixar você terminar o cadastro do seu trabalhador, ok? Então, ó, quando eu for cadastrar aqui, ó, ele me pede um tipo de inscrição, ó, CNO ou matrícula SEI. Você vai colocar o número e o início da validade. Se ele está na empresa antes do e-social, no mínimo a validade tem que ser o início de validade do e-social, ok? Outra questão importante que as pessoas ainda estão tendo dificuldade. As empresas que são do Simples, que elas não têm obrigação
que elas não têm obrigação, não, que elas não têm a incidência do FAP, ainda estão tendo dificuldades, porque na hora que eles vão fazer o cadastro do estabelecimento, ainda aparece o erro do FAP. Então, eu já postei um vídeo sobre isso, mas vou lembrar aqui novamente. Você vai clicar aqui em sim, vai deixar o FAP em branco, o FAP não, o RAT em branco, e vai botar o FAP1, que é neutro. Tá? O FAP1, ele nem bonifica e nem penaliza a empresa, então ele vai ficar simplesmente neutro, ok? Então esse também é um erro que as pessoas ainda estão cometendo e estão tendo dificuldade. O que o E-Social está fazendo? Ele pega o seu CNPJ e vai lá na base do FAP tentar encontrar o seu FAP. Se você é uma empresa do Simples ou um MEI, você não vai ter FAP, porque você não tem incidência do FAP, você não vai constar lá, ele vai ficar dando erro. Então, por isso que você tem que dizer que você quer incluir a informação, você vai deixar o RAT em branco, ok? E vai colocar o FAP1, que é o FAP neutro, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Outra informação importante é com relação à folha, ok? A folha de pagamento, esses meses aqui, eles são usados tanto para a competência da folha, quanto para o imposto de renda, ok? Quanto para a apuração do imposto de renda. Quando você mandar a sua folha de outubro, competência outubro, ainda não vai estar aberto o mês de novembro, quando você vai pagar essa folha. Se você paga no 5º dia útil, o seu imposto de renda, o período de apuração é novembro, ok? Então, lá no início de novembro, lá no dia 8, dia 10, você vai enviar a sua tabela 1210, que tem um imposto de renda. Quem lança o 1210 manualmente aqui pelo E-Social Web, lembra que o imposto de renda está dando erro na hora que você inclui o detalhamento, ok? Mas você tem que incluir o 1210 apenas informando o pagamento. Eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Ó. Eu tenho esse recibo aqui, ó, demonstrativo 01, ok? Que é referente ao mês 10 de 2000, ao mês 9 de 2021, desculpe. Ó. Folha do mês 9, eu tenho aqui o demonstrativo 001. Eu vou pagar no 5º dia útil, eu estou em setembro, ok? Digamos que essa aqui seja a folha de outubro, eu vou pagar em novembro. Eu vou ter que ir lá no outro mês e informar esse pagamento. Ah, Cláudio, mas a minha folha não tem imposto de renda. Isso não quer dizer nada, você tem que fazer o 1210 do mesmo jeito, porque você está informando o rendimento tributável para o imposto de renda que foi pago para ele. Então, você vai informar aquele pagamento e o líquido do pagamento, deduzindo inclusive o valor do imposto de renda. É o líquido do contra-cheque, ok? Imposto de renda ainda não está sendo apurado pelo E-Social, eles ainda estão fazendo ajuste. Aí eu tenho um vídeo que eu gravei para vocês esses dias, que fala sobre a tabela S1220, que vai ser criada para complementar as informações. Então, esse ano de 2021, você ainda vai mandar a DIF, lá em 2022, vai mandar a DIF comprovando o que você pagou, quem são as pessoas que você recolheu o imposto de renda em 2021. Mas no E-Social, você tem que informar quando aquele contra-cheque foi pago, ok? Independente se teve imposto de renda ou não. Vou chegar aqui ó, no mês de outubro e informar que eu tive um imposto de renda pago, ó. Pagamentos, trabalhadores, pagamentos. Quando eu abrir aqui em pagamentos, ele me bota aqui, ó, período de apuração, ou seja, é o pagamento que ocorreu em outubro. E se eu olhar esse pagamento aqui, que eu já fiz antes, é aquele contra-cheque do mês 9, ó, tá aqui, ó. Período de apuração do mês 10, pagamento foi no dia 5 de 10 de 2021, remuneração de imposto de renda, tá vendo? Ó? Remuneração do S1200, imposto de renda normal, pagamento da remuneração. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai abrir aqui, ó, refere-se à competência 9 de 2021, que foi pago no mês 10, era aquele contra-cheque que eu estava mostrando para você ali ainda há pouco.
E o líquido desse contra-cheque foi 4.083. Nesse líquido aqui está deduzido tudo. Vale transporte, vale alimentação, imposto de renda, pensão, se tiver, é o líquido mesmo, tá? Isso aqui, essa informação, nesse momento, é apenas para eu dizer quando eu paguei a folha de setembro, que eu paguei em 5 de outubro. A mesma coisa você vai fazer na folha de outubro, que vai ser paga, teoricamente, no dia 5 de novembro, ok? E esse cara aqui é o número daquele recibo de contra-cheque. Ah, mas eu tive férias, tive rescisão, para a mesma pessoa. Para cada pagamento que você enviar daquela pessoa, você tem um código identificador, e esse código identificador você vai usar para informar aquela base de cálculo diferente, ok? Imposto de renda você tem 3 bases: remuneração mensal, férias e 13º, ok? Então, quando isso ocorrer, a pessoa vai ter recibos distintos que tiveram bases distintas. E você vai informar esses pagamentos, cada um vai ter um recibo, cada um vai ter um líquido e um pagamento, ok? O que a gente está tendo problema com o E-Social aqui no imposto de renda é a questão do detalhamento, que quando eu importo, ele vem normalmente. Eu vou clicar aqui em editar. Deixa eu pegar lá o valor, porque eu não gravei. Não gravei aqui, eu não lembro o valor para cadastrar certinho. Imposto de renda foi 36483. Vou botar aqui no meu bloco de notas. 364,83, ok? Então, vou entrar aqui, ó. Ver pagamentos. Vou mostrar para vocês que, pelo menos até ontem, quando eu testei novamente, ainda estava dando erro na inclusão do detalhamento. Está aqui, ó, o pagamento. Vou editar. Está aqui as informações. Posso fazer edição. Ó. Ele não abre a opção para fazer detalhamento. Ó, dados do pagamento, tá vendo? Quando eu faço importação, ele traz esse detalhamento normalmente, mas nesse caso aqui, ele já não trouxe a opção, porque ele não está deixando fazer o detalhamento manual. Fiz aqui a exclusão e vou fazer uma nova inclusão. Tipo de pagamento do 1200, 5/10/2021. Competência 09/2021, identificador 001, valor do líquido 4.083,88, foi o líquido do contra-cheque. Vou incluir, ok? Aqui, ó, quando eu estou incluindo o novo pagamento, ele me deu a opção de incluir o detalhamento, ó. Outro dia eu fiquei tentando várias vezes à noite e ele até uma vez só deixou eu incluir o detalhamento. Ó. Vamos ver se ele vai deixar de novo. Ele não deixou. Ó. Deu aquele mesmo erro de número de recibo não localizado. Mas uma coisa que você tem que se atentar é que se ele deixou salvar, sem essa informação, quer dizer que essa informação não é obrigatória. Senão ele não ia deixar salvar o pagamento, ok? Nesse caso aqui, vou fazer a assinatura para a gente ver o processo. Executar e assinar. Processo realizado com sucesso. Vamos ver como é que ficaram esses pagamentos. Ó. Aqui, ó, excluí um, incluí o outro, ficou aqui o pagamento. Ok? Então, para o imposto de renda, inicialmente o 1210 é apenas para você informar, o pagamento daquela remuneração, ok? Então, não se preocupe com o imposto de renda agora, porque isso ainda vai mudar mais lá para frente. Eles estão fazendo ajustes, mas você tem que enviar
o 1210, informando quando que a remuneração de outubro foi paga. Então, vai abrir novembro, depois do dia 8, e você envia o 1210. Você pode até, quando fizer a folha de novembro, enviar junto, porque você vai pagar em 20 de dezembro. Ok? Se a folha de outubro é paga em novembro, você tem até 20 de dezembro para pagar. Eu sugiro que você já faça isso no início de novembro, mas quem quiser fazer lá, quando estiver mandando as tabelas da folha de novembro, não tem problema. Você tem que ter o seu controle para não ter problemas no futuro, ok? Então, essas eram as orientações que eu queria passar para vocês, para ajudar aí nesses probleminhas que vocês estão tendo com relação ao E-Social. Importante, se você precisa de mais ajuda, nós criamos um grupo do Telegram apenas para os inscritos no canal. Você tem a oportunidade de se inscrever no grupo, você pode fazer as suas perguntas que eu respondo para você normalmente. Não é um grupo para ficar mandando propaganda para vocês, tá? É um grupo que realmente você pergunta e tem as suas respostas para as suas dúvidas do dia a dia, ok? Então, abaixo aí no comentário tem as informações do grupo, você clica lá, faz sua inscrição e quando você precisar, eu vou te dar aquela ajuda que você precisa, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima.